A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje, 30º domingo do tempo comum, o Evangelho é de Lucas, no capítulo 18, dos versículos 9 ao 14, vai nos dizer assim: contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejum 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado e o outro não. Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia nos fala ainda da temática da oração. E hoje nos é colocado um outro aspecto da oração, a humildade. A humildade daquele coração que reza. E com isso nós continuamos a refletir sobre a temática da oração, que justamente a oração ela é o combustível da nossa vida espiritual e da nossa ação missionária. A oração ela é a forma eficaz de contato com Deus, de diálogo, de intimidade. Diante dessa realidade, existem várias formas de oração. A oração de agradecimento, de louvor, contemplação, de petição e tantas outras formas de oração. Diversas maneiras de se rezar, diversas maneiras de se colocar diante de Deus. E existem algumas que são, vamos dizer assim, mais poderosas, como vai nos atestar a primeira leitura, trazendo a imagem que a oração ela atravessa as nuvens, a súplica atravessa as nuvens, a súplica do mais humilde, daquele pequeno. E existem outras orações que não nos tornam justos, como é o caso do Evangelho de hoje, que nos apresenta aqui essas 2 orações, a oração do fariseu e a oração do publicano. Nesse sentido, nós podemos pensar que existem orações que chegam diretamente a Deus e outras que chegam a Deus, mas não provocam a transformação que nós queremos. Ou seja, existem outras orações que não tocam o coração de Deus. Por isso, vamos nos perguntar: que tipo de oração chega a Deus e nos faz justos diante dele? E também que tipo de oração não chega a ele e que não nos faz justos? A liturgia de hoje nos responde. E para isso nos é pedido, para realizar uma boa oração, a humildade. No domingo passado, nós refletimos sobre a perseverança daquela viúva que estava ali a todo tempo no pé daquele juiz injusto. E hoje nós vimos no Evangelho a humildade. E ambas se entrelaçam. Só é perseverante aquele que é humilde. Os humildes são aqueles que não desistem de esperar que suas orações sejam atendidas.
mesmo que a pessoa não entenda, mas ela espera, porque sabe que Deus pode mudar aquela situação. O arrogante, ele logo desiste, ele blasfema contra Deus. O humilde, ele está a serviço de Deus, ele se coloca pequeno diante de Deus. O arrogante, pelo contrário, ele quer ser servido por Deus e se coloca diante dele como alguém merecedor de recompensas, alguém que quer ser servido por Deus. E diante dessa situação devemos nos questionar como nós rezamos. E como parâmetro para nossa reflexão temos o Evangelho de hoje, que nos é apresentado duas personalidades, o fariseu e o publicano. No finalzinho do Evangelho vai dizer que o publicano voltou para casa justificado, enquanto o fariseu não. Mas muitas pessoas podem pensar, mas Deus ele é injusto? Como é que ele não ouve a oração da prece daquele que agia corretamente, que é o fariseu, cumprindo todas as normas da religião, seus preceitos, e ouve a prece daquele que é considerado pecador? Muitas pessoas podem pensar, Deus é injusto? Muitos pensam assim. Da mesma forma que tem essa mentalidade, que muitas pessoas vão à missa todos os domingos, ou até mesmo missas semanais, pessoas que comungam, devolvem o dízimo, que estão envolvidas nas pastorais e movimentos, mas são as primeiras a julgar, a apontar o dedo, a se sentir melhor do que os outros, e portanto a sua oração está próximo daquela oração daquele fariseu. É uma oração de repetição de seus feitos, é uma glorificação de si, não uma glorificação a Deus. Essa é a diferença, é uma glorificação de si, só olha para si e aponta para os outros. Ainda não teve a capacidade de perceber a misericórdia de Deus na vida do outro. Com isso, o Evangelho nos apresenta essas duas modalidades. Ambas as pessoas rezam, tanto o fariseu quanto o publicano. Mas existe uma diferença no tipo de oração que eles fazem. O fariseu é de fato uma pessoa boa, faz tudo conforme pedem as leis, as normas religiosas, mas é uma pessoa arrogante, lhe falta humildade. É uma pessoa arrogante, lhe falta humildade. O publicano, de fato, ele é um grande pecador, é um cobrador de imposto, mas o que lhe torna, o que lhe fez justificado diante de Deus foi a sua atitude de humildade. Ele teve a capacidade de se reconhecer pecador, inclusive de não se achar digno e se colocar diante de Deus. O publicano se mantendo-se à distância, ou seja, ele ficou longe. Mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, no sentido de dizer, ele se achava indigno. E declarou, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Tinha consciência do seu pecado. E Deus viu a sinceridade daquela pessoa. E Ele olha para o nosso interior, lá no fundo do nosso interior, da nossa consciência. Estamos agindo de forma honesta na nossa oração ou somente autoglorificação? O fariseu fazia uma oração de louvor de si e não de Deus. Ele tinha uma oração de julgamento e julgava os outros. Eu te louvo, ó Pai, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Ele estava julgando o publicano. E quantas vezes nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, encontramos pessoas que agem da mesma forma, que focam sua atenção na vida dos outros para julgar, para apontar o dedo. Vão para a missa, mas estão de olho em quem comunga, quem não comunga, que tipo de roupa a pessoa está usando.
estão somente para condenar, para julgar, e não fazem uma oração de humildade, não se reconhecem pequenos, indignos, se sentem superiores, melhores. E a primeira leitura nos coloca essa situação, que Deus ele não despreza a súplica da viúva e do órfão, ou seja, dos frágeis, dos pequeninos, dos desprezados. E com isso, a liturgia nos ensina a sermos mais misericordiosos e agir com mais amor. Por isso devemos a cada dia continuar o nosso processo de conversão pessoal, para agirmos de forma mais cristã dentro da nossa casa, na nossa pastoral. Porque eu não posso falar que sou alguém que reza, alguém que esteja com intimidade com o Senhor, mas que somente julga, aponta o dedo, condena. Não, deve a minha oração humilde, ao reconhecer a minha pequenez, deve me conduzir a Deus e colocar Ele como centro da minha vida. E com isso, caminhar junto com aquele que está ao meu redor, para que possamos crescer juntos e conseguir aquilo que tanto almejamos, viver com o Senhor na eternidade. Muitas pessoas já perderam a consciência disso. Céu não existe, céu é bobagem. Não! Deus se encarnou, assumiu a nossa condição, morreu, ressuscitou, e também nós ressuscitaremos um dia. Essa é a nossa fé. Mas não podemos conviver com Deus se somos arrogantes, se somos falsos, se somos alguém que só julga. Não, devemos colocar diante de Deus, nos colocarmos diante de Deus de uma maneira humilde, simples, de reconhecer a sua miséria, de reconhecer que sou pecador, e assim crescer a cada dia em santidade, com auxílio do Espírito Santo. Por isso peçamos para que o mesmo Espírito possa nos fortalecer, possa nos dar força, coragem, para ter uma vida de oração verdadeira, uma oração que nos aproxime de Deus, uma oração que nos faça capazes de reconhecer a nossa pequenez, de reconhecer a grandiosidade de Deus e assim reconhecer que Deus habita no outro e possamos dar testemunho desta verdade, que Ele veio, assumiu a nossa condição, morreu por nós, ressuscitou, e também nós iremos ressuscitar um dia para viver com Ele na eternidade. Mas em Deus não existe ódio, não existe falsidade, nada disso. Existe o amor, existe a misericórdia, existe a santidade. Para isso estamos caminhando a cada dia, um passo de cada vez, para que possamos viver com Ele na eternidade. Para que o Espírito nos capacite, nos ilumine e possamos dar exemplo à nossa comunidade, na nossa casa, onde quer que estejamos. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora, que ela nos ensine a sermos cristãos autênticos, cristãos que vivam de fato a palavra de Deus. Maria Santíssima, interceda por nós, pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelas nossas igrejas, pelos nossos líderes, padres, pelo nosso Papa, pelas nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.